Deus visitou a minha causa e me deu vitória essa noite. Você crê? Diga amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga me espera. Eu espero você. Os obreiros podem também auxiliar os irmãos que têm um pouquinho de dificuldade a encontrar o texto sagrado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1 a seguir. Faremos a leitura do texto para o nosso elevo espiritual. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativos as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas cativas: Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, que a éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançar-la-ei? E lhe disse o Senhor: persegue-te, porque de certo alcançarás, e tu libertarás o povo. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Bessor, aonde prepararam os que ficaram para trás, aonde pararam os que ficaram para trás. E perseguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Amém? Diga glória a Deus. Coloque a mão na sua Bíblia, curva a sua cabeça, ore comigo essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de trazer a tua palavra aos teus filhos. Senhor da glória, te peço com toda a humildade que o Senhor use-me para a honra e glória do teu santo nome, que o teu nome seja glorificado mais uma vez em nosso meio, e que o Senhor seja adorado para todo sempre, através dos teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. E eu queria que você desse uma salva de palmas bem forte para Jesus. Era mais um dia normal na vida de Davi. De forma muito constante, Davi ia e vinha de guerras, e essa tornou-se uma normalidade na vida daquele homem de Deus. Ele estava acostumado com as batalhas, e naquele dia seria mais um dia comum, a não ser pela problemática que aconteceu com ele, com a sua família e com o seu povo. Davi habitava em uma cidade chamada Ziclag, e quando Davi retorna da batalha, ele percebe que algo diferente está acontecendo.
ele percebe que não está normal. Aquele não era um dia comum, não era mais um dia, estava anormal. Quando Davi retorna para Ziclag, de longe ele consegue perceber a fumaça, a tristeza no ambiente, o desespero entre as pessoas. Posso conjecturar que Davi, quando entra na cidade de Ziclag, percebe que o semblante das pessoas está decaído, o rosto das pessoas está amargurado. E Davi, com os seus 600 homens que retornam da guerra, procuram suas famílias, suas casas, a saber o que aconteceu. E a notícia era: Davi, uma tragédia aconteceu em nosso meio. Davi, os nossos inimigos aproveitaram a tua ausência, entraram na cidade, queimaram as casas, destruíram tudo, arrasaram com as famílias, levaram as esposas em cativeiro, carregaram os filhos, não sobrou nada, só ficou os idosos, só ficou os homens que não poderiam guerrear. Eles levaram tudo que tinha, levaram nossa riqueza, levaram nossa comida, levaram nosso dinheiro, acabaram com a nossa cidade, Davi. Nada ficou, nada restou. Sem sombra de dúvidas, aquele era um dia de muita tristeza, aquele era um dia de muita angústia, aquele era um dia de muito sofrimento. Eu já quero abrir parênteses para dizer a você que está aqui essa noite: dias de tristeza também fazem parte da vida do cristão. Dias de angústia também fazem parte da vida do cristão. Se você está aqui essa noite e porventura tem atravessado dias de angústia e dias de tristeza, quero lhe dizer, debaixo de uma unção profética, fica tranquilo, porque não é o que está acontecendo naquele dia que vai determinar a tua história. É a forma que você reage ao que está acontecendo contigo que determina aonde você vai chegar para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em pegar situações catastróficas e transformar em momentos de honra para a glória do nome dele. A luta que você está passando hoje será para a glória de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha para mim. Davi chega na cidade debaixo de uma notícia terrível. Levaram as suas esposas, levaram os seus filhos, levaram o seu dinheiro, levaram tudo que ele tinha. E Davi só tinha 600 homens, cansados de guerra. Eles ficaram em uma jornada de batalha, não tinha força para lutar, não tinha um exército capacitado para enfrentar o inimigo. Diz a Bíblia que Davi, diante daquela notícia, se desespera. Sim, Davi entra em... Porque homem de Deus e mulher de Deus tem dias que também entra em desespero. Sim ou não, irmãos? Davi fica desesperado. Talvez algum dia na vida você já ficou desesperado sem saber o que fazer. E sabe o que a Bíblia diz? Que Davi e os seus homens choraram até perder as forças. Quem aqui essa noite já chorou até perder as forças? Levanta a sua mão para o céu. Sabe aquela dor que estava no teu coração, que parece que nunca ia passar? Sabe aquela angústia que você estava vivendo, que parece que nunca ia sumir da tua vida? Aquela noite de lágrimas, aquele dia angustiante, as lágrimas que rolavam pelo teu rosto, a dor que parece que não ia passar nunca. Você chorou copiosamente até perder todas as tuas forças. E eu falo contigo aqui essa noite, me arrepio todo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aquele que não se engana, ele me revela e me faz ver pelos olhos do Espírito que tem pessoas aqui que há poucos dias atrás passou por dias de muita angústia e muita aflição, e você chorou até secar todas as lágrimas dos teus olhos. Mas eu quero dizer para você essa noite que isso não é fora do normal. Você é ser humano, e não pense que você é um super crente, um super herói. Você não é. Dias de aflições e dias de angústia também fazem parte da jornada
nada do cristão, mas eu acredito que Deus vai mudar esse quadro, vai mudar essa história e vai te dar vitória. Olha para mim, Davi se vê diante de uma situação, humanamente falando, impossível de se resolver, e ele chora copiosamente. Só que a Bíblia diz que após o período de luto e após o período de lágrimas, Davi sabia que o choro e as lágrimas não ia resolver a sua situação. Não é proibido chorar. Você pode chorar. Você pode chorar. O que você não pode é continuar chorando. O que você não pode é permanecer em lágrimas. Sabe por quê? Porque as lágrimas não vão trazer o que você precisa. O inimigo não vai ter pena do teu choro. O inimigo não vai se compadecer das tuas lágrimas. O diabo não vai ficar com pena de você porque você está chorando. O teu adversário não vai devolver aquilo que roubou porque você está chorando. Pelo contrário, ele vai continuar sorrindo de você e vai festejar. Chorar você pode. O que você não pode é permanecer em lágrimas, porque lágrimas não vai trazer de volta aquilo que o inimigo levou de você. Lágrimas não vão resolver os teus problemas. Você pode chorar, mas até um ponto, mas Deus manda lhe dizer que o tempo de lágrimas está passando. Enxugue as suas lágrimas, se recomponha, porque é tempo de guerra, e em tempo de guerra você não pode continuar chorando. Davi chora. Eu posso te dar o primeiro conselho aqui essa noite? Posso ou não posso? Chore. Chore, está com vontade de chorar? Chore. Chore até você esgotar todas as tuas lágrimas. Chore até você não ter mais lágrimas para chorar. Chore. Mas quando todas as tuas lágrimas se esgotarem, se recomponha. Se levante. Não na tua força, porque a Bíblia diz que na força do seu Deus Davi se levantou. Não é na tua força, se levante na força de Deus. Se coloque de pé na força de Deus. Na força de Deus você vai se levantar em nome do Senhor Jesus. Na força do Espírito Santo você vai ficar de pé mais uma vez. Você vai chorar até esgotar todas as tuas lágrimas, mas agora é hora de você ficar de pé, porque os teus inimigos vão contemplar a força do Deus que você serve. Deus precisa de você de pé. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: o tempo de chorar passou. Agora é hora de você se colocar de pé, porque os teus inimigos vão temer e tremer diante da força do Deus que você serve. Davi tinha todos os motivos para ficar prostrado, sim ou não? Sim. E em toda a Bíblia você vai ver homens que estavam prostrados. Em Ezequiel capítulo 2 verso 1 diz a Bíblia que o profeta Ezequiel estava prostrado. E o profeta tinha todos os motivos para estar prostrado. Filho de sacerdote, herança sacerdotal, linhagem de nobreza, parentesco com reis, tinha uma vida nobre. Mas agora Ezequiel é levado a cativo, está entre os cativeiros que vão para a Babilônia. E ele está prostrado, se questionando e lamentando e questionando aonde que estão as promessas de Deus feitas ao seu respeito. Diante dessa ótica, vamos entender que o profeta tinha todo motivo e todas as razões para ficar prostrado. Mas Deus sabe que ficar prostrado não vai resolver o teu problema. Deus sabe que ficar caído não vai resolver o teu problema. Então no capítulo 1, do capítulo 2, do versículo 1 de Ezequiel, Deus aparece ao profeta e diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. A ordem de Deus para você hoje é você se colocar de pé. E olha para mim aqui, não é que Deus não conheça a tua dor, não é que Deus seja insensível ao teu sofrimento ou apático que você está sentindo, jamais.
Deus conhece a tua dor, sabe do teu sofrimento. E Deus, sim, Ele é com você na hora da dor e do sofrimento. Mas Deus conhece o futuro e sabe muito bem que ficar prostrado não vai resolver. Deus sabe muito bem que permanecer em lágrimas não vai resolver. Deus sabe muito bem que diante de qualquer adversidade que tenha acontecido na tua vida, é tempo de você acreditar e confiar no Senhor e se colocar de pé. Porque o que vai trazer o resultado que você precisa é você se levantar na força de Deus e partir para cima dos teus adversários. Quem pode mandar um glória para Deus hoje? E então no versículo 2 do capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, diz a Bíblia: então entrou em mim o Espírito de Deus quando ele falava comigo e me pôs. O texto é claro, categórico e literal a dizer que não foi o profeta que se colocou de pé, porque existem situações que, humanamente falando, é impossível se colocar de pé. Existem provações, existem lutas, adversidades que você está passando, vai passar ou já passou, que você não tem forças para se levantar. Então você precisa da força do Espírito para te colocar de pé. E eu quero profetizar essa noite que o Espírito de Deus vai te colocar de pé. Mas a Bíblia diz: quando ele falava comigo, o Espírito me colocou. Quando ele falava, primeiro segredo: quando você está ouvindo a voz de Deus, o Espírito te coloca de pé. Bispo Paulo, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Hoje você está ouvindo a voz de Deus. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu sou apenas o transmissor. Eu sou apenas o instrumento. Mas é Deus que está falando com você essa noite. Você tomou a atitude certa, saiu de casa e veio ouvir a voz de Deus. Então Ele vai te colocar de pé essa noite. Você tinha todos os motivos e todas as razões para ficar em casa prostrado, desanimado, triste, abatido, chorando pelos cantos. Mas hoje você disse: eu vou à casa de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está falando contigo. E olha o Espírito Santo te colocando de pé essa noite. Enquanto eu falo com você aqui hoje, o Espírito Santo me faz saber que Ele está colocando pessoas de pé essa noite. Eu sou o primeiro, cadê o segundo que Ele está colocando de pé? Levanta a mão e manda glória. Ei, tem muita gente que quando está passando por um momento de adversidade, em vez de ouvir a voz de Deus, ele prefere desistir de ouvir a voz de Deus. Então esse não é colocado de pé porque para de ouvir a voz de Deus, para de congregar, fica em casa. Não faça isso. É aqui que você ouve a voz de Deus, é aqui que Deus fala com você. Após um momento de luto e após um momento de lágrimas, Davi se recompõe na força de Deus. Porque não é na tua força, não é na tua capacidade, não é na tua sabedoria, não é na tua inteligência, não é na tua autoestima, é na força de Deus que você vai se colocar de pé. O segredo da tua resiliência é a força do Espírito de Deus. O segredo da tua resistência é a força do Espírito de Deus. É por isso que não conseguem te destruir. É por isso que não conseguem acabar com você. É por isso que fazem oração contrária, fazem trabalho de feitiçaria, jogam maldição, palavra de maldição. Eles tentam te paralisar, calúnia, aprontam contra você, armam contra você, mas você permanece de pé. Por quê? Porque a força de Deus está sobre a tua vida e Ele te coloca de pé. Então Davi, mesmo diante daquela adversidade, diante daquela afronta, Davi vai orar. E Davi diz: traga para mim a éfode sacerdotal, Urim e o Turim, porque eu quero que Deus me dê uma resposta. Eu quero que Deus me dê uma. Veja o temor desse homem. Ele entendeu que não era só ação, entendeu que não era só agir, entendeu que não era só meter as caras, ter coragem, ter força. Ele sabia disso. Tem muita gente que tem atitude,
Tem muita gente que tem coragem, tem muita gente que tem força, tem muita gente que age, é da ação, vai para cima. E Davi era da ação. Davi tinha tanta ação que Deus teve que refrear Davi. Quando ele quis criar um templo para Deus, Deus falou: não, Davi, volta aqui, você não. Calma, Davi, devagar. Mas esse homem entendeu que não adianta ter atitude, não adianta agir, não adianta fazer, se Deus não estiver com este que está agindo. Toda ação e toda atitude tem que ser feita debaixo da direção de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus mandar, Ele garante. Se Deus mandar, Ele garante. Se Deus te disser vá, então vá. Se Deus te disser faz, então faz. Mas se Deus te disser não, não faz, porque Deus sabe de todas as coisas. E então Davi busca a direção de Deus, e ele recebe a resposta. E o Senhor diz: vai, Davi, porque eu entregarei nas tuas mãos os teus inimigos. Escuta, Davi estava cansado, Davi não tinha forças. Humanamente falando, Davi estava arrasado psicologicamente. Davi não tinha esperança humana, força humana, cansado, abatido, triste. Mas debaixo de uma ordem profética de Deus, ele decide perseguir os seus inimigos e resgatar aquilo que foi levado pelos seus adversários. Ele se recompõe das lágrimas, se levanta, convoca seus 600 homens que o acompanhavam para a batalha e desce em busca dos seus inimigos. Entenda uma coisa aqui essa noite: permanecer em lágrimas não vai mudar a tua situação. O que Deus manda lhe dizer essa noite é: levante-se na minha força, assim diz o Senhor para você, porque você vai conseguir perseguir os teus inimigos. Eu estarei contigo nessa batalha. Eu vou te dar vitória para a glória e honra do meu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Deus está vendo a tua luta, Deus conhece o teu sofrimento, sabe da adversidade que você está passando, mas permanecer prostrado não vai trazer o resultado que você precisa. Então Davi se levanta com 600 homens, desce para perseguir o seu inimigo. Quando chega no ribeiro, 200 homens estão cansados e pedem para Davi para não prosseguir. E Davi prossegue com 400 homens para a batalha. Avista os seus inimigos, cansado, sem forças. Ele encontra um egípcio, e esse egípcio alimenta Davi, e com aquela comida Davi se recompõe e tem forças para prosseguir a sua caminhada. Você veio aqui essa noite, eu acredito que Deus está te alimentando pelo poder da palavra, e você vai ter forças para se recompor e prosseguir na tua caminhada em nome do Senhor Jesus. Aquilo que o inimigo roubou de você, Deus vai te usar para trazer de volta. Aquilo que o inimigo levou da sua casa, da sua família, Deus vai te usar para resgatar em nome do Senhor Jesus. Se você acredita, dá um glória. Davi desce para a batalha e derrota o exército dos seus adversários. Só para você ter ideia da quantidade, 400 homens que estavam a camelo fogem de Davi. Davi consegue trazer de volta as esposas e os filhos, consegue resgatar toda a sua família. Mas Davi não consegue somente isso. Naquela noite, naquele dia, Deus entrega na mão de Davi os despojos de guerra, e Davi obtém uma grande prosperidade. Davi, não só ele, e todos os seus homens, do dia para a noite, se tornam ricos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Veja que da adversidade, do problema, Deus traz a solução, e levanta com glória aquele que está caído. Deus pega situações, humanamente falando, impossíveis de serem resolvidas,
E Deus traz a solução e levanta o homem da vergonha, do pó, da cinza, do opróbrio, e coloca em lugares de honra para a glória e honra do seu santo nome. Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida hoje. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Você que está passando por um momento de humilhação, você que está passando por um momento de vergonha, você que está vivendo um momento de desonra, Deus vai pegar você que está no pó, na cinza, na lama, vai reverter essa situação e vai transformar em uma situação de honra, para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Sabe qual é o problema? O problema está na introdução. E aqui está a chave. Porque se Davi escolhesse continuar chorando, prostrado, se lamentando, se vitimizando, culpando, buscando um culpado, talvez se Davi fosse alguém dos dias atuais, culpasse Deus e dissesse: mas Deus, eu saí para guerrear em nome do Senhor, e olha o que aconteceu com a minha família. Quantas vezes você já colocou a culpa em Deus por algo que aconteceu? Fala a verdade. Mas Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Mas Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu prego a tua palavra, e olha o que aconteceu com a minha família, olha o que está acontecendo comigo. Se Davi buscasse um culpado para aquela situação no meio daquele povo, e dissesse para os homens que ficaram na cidade: culpa de vocês, que não guardaram os portões, que não protegeram a cidade, isso aconteceu porque vocês são culpados. Ou então, se Davi se vitimizasse, olhasse para si e dissesse assim: meu Deus, parece que eu nasci para sofrer. Meu Deus, a minha vida é uma luta, a minha vida é uma prova, a minha vida, Senhor, eu fui ungido a rei e fui logo perseguido por Saul. Senhor, eu fui ungido a rei e fui maltratado pelos meus irmãos. Senhor, meus irmãos não me amavam, meu pai não me amava, minha mãe não me amava, o rei me perseguiu, todo mundo me persegue, e agora eu perco esposa, eu perco filho, perco dinheiro, perco tudo. Senhor, eu quero morrer. Foi isso que Davi fez? Mas seja sincero, olha para mim aqui, por favor. Quantas vezes você faz isso? Seja sincero, irmão. Fala a verdade. Quantas vezes você se vitimiza? Quantas vezes você responsabiliza os outros pelo problema que você está passando? Certa feita perguntaram para Jesus, e eu percebo que o glória a Deus agora cessou, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Certa feita perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse assim: ele está assim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não importa quem pecou, o que importa é o que Deus vai fazer. Olha para mim aqui, que talvez você saia daqui chateado comigo, mas não tem problema não. Sabe o que eu vou te dizer essa noite? Pare de se vitimizar. Pare de colocar a culpa em alguém. Assuma a responsabilidade que é sua. O poder está em suas mãos, de desistir ou prosseguir, de retroceder ou continuar. Davi não foi vitimista. Davi olhou para frente e disse assim: Deus está comigo. Não importa quem foi o culpado, não importa quem foi o responsável, eu vou lá e vou trazer de volta os meus, a minha família e os despojos de guerra, porque o Senhor vai me dar vitória. Olha para mim aqui. Enquanto você não assumir a responsabilidade, a tua vida não muda. Enquanto você continuar colocando a culpa em Deus, a culpa em alguém, a responsabilidade em alguém, a tua vida não muda. Por quê? Porque o poder de mudança está nas tuas atitudes. Eu ouvi só um glória a Deus. Eu vou repetir. Tem gente que não está gostando, mas eu sei que Deus está gostando. Sabe por quê? Porque a mensagem que transforma é essa. Olha para mim aqui. O poder da mudança está nas tuas atitudes.
Enquanto você continuar colocando a culpa no marido, na esposa, no filho, no pai, na mãe, no governo, em Deus, enquanto você continuar colocando a culpa na igreja, no pastor, no bispo, no padre, quando você continuar colocando a culpa em todo mundo, mas não se responsabilizar, não tiver autorresponsabilidade e continuar sendo a vítima no meio da sociedade, sabe quando a tua vida vai mudar? Nunca! Nunca! Mas se você fizer como Davi hoje, olha para mim aqui, eita glória, estou sentindo Deus aqui essa noite. Se você fizer como Davi, isso, está doendo bispo, está chorando, está triste, mas eu vou me levantar, e na força do meu Deus, eu vou vencer essa guerra. Tá uma batalha, vai ser difícil, vai ter luta, mas Deus está comigo, eu não vou desistir. Alguém pode dar glória a Deus? Eu não vou retroceder, porque Deus está comigo. Não importa de quem é a culpa, o que importa é que o nome do Senhor vai ser glorificado. Davi era aquele tipo de pessoa. Poderia acontecer o que acontecesse, Davi ia se recompor e ia confiar em quem? Davi, no meio da batalha, em caminho da batalha, perdeu 200 homens. De 600 ficaram 400. Mas Davi continuou confiando em quem? Agora olha para mim aqui, 5 minutos. Se fosse hoje, alguém diria assim: rapaz, é melhor a gente voltar, viu? A gente já está cansado, a situação já está difícil. Eu estou achando que Deus não é com você não, Davi. Desiste desse negócio, retrocede, volta. Mas Davi continuou confiando em quem, irmãos? E Davi não culpou os 200 homens porque ficaram. Porque quando Davi pegou os despojos de guerra, os homens maus que estavam entre Davi disseram o seguinte: Davi, não reparte com eles os tesouros que nós pegamos. Mas Davi disse: eu não farei isso, porque eu vou honrar também eles. Eles não vieram porque estavam cansados, mas eles estão comigo até agora, eu vou honrar eles também. Então Davi não ficou colocando culpa, não buscando culpado, mas Davi confiou em Deus, se levantou e partiu para cima. E Deus mudou a história de Davi. E naquele dia Deus tirou Davi da vergonha e colocou na honra, tirou Davi do opróbrio e levantou. Deus tirou das cinzas e colocou lá no alto. Deus pegou a vergonha de Davi e transformou em dupla honra. E é isso que Deus vai fazer da tua vida. A tua vergonha será transformada em dupla honra. O opróbrio que você está vivendo hoje, o cativeiro que você está vivendo hoje, as lágrimas que você está derramando hoje, amanhã serão lágrimas de vitória, serão lágrimas de alegria, porque Deus faz. Quem pode dar glória a Deus aqui hoje? Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Pode levantar a mão e dar glória a Deus? Eu encerro agora falando para você: o poder da mudança que você quer e precisa está em tuas mãos. Mas bispo Paulo, está nas mãos de Deus. Sim, está nas mãos de Deus. Mas está nas mãos de Deus segundo a decisão que você tomar. Porque se você escolher continuar chorando, se você escolher continuar culpando alguém, e eu não estou dizendo que a responsabilidade não possa ser de alguém, obviamente que possa ser de alguém, mas responsabilizar ou culpar outro não vai trazer a mudança que você precisa. O poder da mudança que você precisa está em tuas mãos. E enquanto você continuar chorando, se vitimizando, culpando alguém, não vai acontecer. Mas se você essa noite fizer como Davi, mesmo triste, decepcionado, abatido, angustiado, amargurado, oprimido, ferido, cansado, com fome e com sede, disser: eu vou me levantar na força do meu Deus, eu vou me levantar para buscar de novo aquilo
que o inimigo roubou de mim, da minha família, da minha casa, e eu vou me levantar para a glória de Deus, porque a palavra você já tem essa noite. E sabe qual é a éfode de Deus para você hoje? Vai nessa tua força que eu sou contigo. Sabe qual é a palavra de confirmação que Deus manda dar para você hoje? Vá na tua força. Você entrou aqui e disse para Deus: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Usa o bispo Paulo. Deus está me usando para lhe dizer que hoje se levante e vai na minha força, porque eu vou te dar vitória. Aleluias. Você já tem a confirmação, você já tem a palavra profética, já sabe que Deus é contigo. E eu estou todo arrepiado aqui essa noite. Agora, meu ouvinte, só depende de você se levantar e prosseguir na tua caminhada. Davi volta da batalha honrado, respeitado e admirado pelo povo, porque eles viram a humilhação que Davi passou, viram a vergonha que Davi passou, viram o opróbrio que Davi passou. Mas agora o povo está contemplando a honra que Deus deu a Davi. Alguém pegou essa noite? Muitos viram a tua vergonha, muitos viram a tua humilhação, muitos viram o teu opróbrio, mas muitos verão a honra de Deus na tua vida. Muitos verão a restituição de Deus na tua vida. E mais, você vai ter para dar e ajudar os teus inimigos, aqueles que falaram de você. Deus vai te usar para abençoá-los, para honrá-los. E Deus manda lhe dizer essa noite, Deus manda falar com alguém aqui hoje: não diga não para os teus inimigos. Quando eles te pedirem ajuda, ajude, porque a tua batalha está grande, mas você vai vencer essa guerra. E os despojos de guerra serão grandes. Vai dar para você, para sua família, para sua casa. Vai sobejar. E você ainda vai ajudar os teus inimigos, porque essa é a vontade de Deus. Quem pode levantar a mão e mandar um glória para Jesus? Mas escuta, tudo isso só aconteceu porque Davi decidiu se levantar, enxugar as suas lágrimas e partir para a batalha. Quem quer viver tudo isso que eu preguei aqui essa noite, levanta a mão. Você tem duas escolhas diante de você. A primeira escolha é a mais fácil, é a mais confortável, humanamente falando é a melhor. Sabe qual é a primeira escolha? Fazer isso, se prostrar, sentar, desistir de congregar, parar de fazer a obra, não ir mais para a igreja, entregar o cargo para o bispo Paulo, dizer: bispo, aqui, toma aqui, eu não quero mais ser obreira, não quero mais ser intercessora, não quero mais fazer a obra, entregar a carteira de membro, parar de ir para a igreja, deixar de fazer a obra. Essa é a escolha mais... essa é a porta larga. Mas Jesus disse que existe a porta larga. A segunda opção, sabe qual é? Olha para mim. Tu está chorando, está decepcionada, está ferida, está amargurada, está angustiada, está passando por uma luta travada, está na guerra. O inimigo conseguiu fazer uma destruição no meio da tua família. Todos estão olhando para você e te culpando, como fizeram com o Davi, porque o pior é que ainda culparam o Davi. Os dedos estão se apontando para você. E tem muita gente dizendo: cadê que Deus não é com ela? Cadê o Deus que ela serve? Cadê o Deus que ele serve? A segunda opção é a porta estreita. É mesmo com vontade de desistir e continuar. É mesmo triste se levantar, mesmo abatido se recompor,
mesmo sem forças, continuar. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue não tinha forças para andar, ela se arrastou e ela tocou na orla das vestes de Jesus. É mesmo sem forças, prosseguir na caminhada e confiar não na tua força, mas na força do Deus Todo-Poderoso, aquele que te levanta e te coloca de pé essa noite. Olha para mim, se você escolher a porta larga, sabe o que vai acontecer na tua vida? Nada. Vai ficar na zona de conforto e a tua vida não vai mudar. Então você vai frequentar a igreja há muitos anos e a tua vida não muda, porque você desiste. Mas sabe o que vai acontecer se você seguir a porta estreita? Vai ser difícil, vai ter luta, mas você vai alcançar a vitória. Deus vai te colocar lá em cima. Vão ter cicatrizes, vão ter feridas. Eles vão olhar para você e vai dizer, sabe o que? Foi sorte. Foi sorte não, sabe o que foi? Foi Deus na tua vida. Eita glória! Vão olhar para você e vão dizer, foi sorte não, foi Deus. Sabe, esses dias algumas pessoas, pastores da cidade, falaram para mim assim, bispo, foi muita sorte, né? Não, muita sorte não. Eles falaram assim para mim, assim, bispo, Deus está te honrando. Não desmerecendo aqui os nossos obreiros, são obreiros de excelência, mas me entendam. E alguns pastores falaram para mim assim, o segredo do crescimento do bispo Paulo são os obreiros. Falaram para mim, porque seus obreiros são, sabe, bispo? E sim, eu concordo, nossos obreiros são guerreiros, valentes, vocês veem eles orando aí, né? Mas quando eu comecei a obra, irmão, não tinha obreiro. Não tinha obreiro. E se eu falar para você, eu já fui correndo no meio da rua buscar gente endemoniado. Eu já fiz isso. Lembra ou não lembra, soldado de Jezreel? Não foi uma vez e nem duas. Eu tinha que sair correndo para o meio da rua para pegar o povo endemoniado. Ali no Santo Antônio dos Prazeres. A pessoa atravessando a rua endemoniada e eu correndo atrás, já com o Rogério. O demônio querendo matar e jogar por cima dos carros. E eu correndo atrás. Como diz o ditado, eu tinha que pregar, fazer o louvor, tirar a oferta, despedir da portaria, da bênção apostólica e correr. Era tudo sozinho, irmão, não tinha não. Abria igreja, fechava igreja, limpava igreja e arrumava igreja. Hoje, graças a Deus, que nós temos uma equipe abençoada de obreiros. E eu quero dar uma salva de palmas pelos esses guerreiros e essas guerreiras de Deus que trabalham conosco. Tive todos os motivos para desistir, de não ser só uma vez, e nem duas, e nem três, de chegar ao final do mês, ter que pegar o salário todo que eu recebia, trabalhando em empresa, pegar o dinheiro todo para pagar aluguel de igreja. Quando nós viemos para cá, para esse templo, ficava aqui em cima Tiago e Rodrigo. Quem conhece Tiago e Rodrigo lembra? E eu trabalhando na empresa, e quando eu chegava da empresa 5, 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, Tiago falava para mim, bispo, quase que eu mato o Rodrigo hoje. E eu falei, por quê, Tiago? Porque eu estava tocando violão e ele veio para cima de mim. E o Rodrigo falava para mim, bispo, quase que eu mato o Tiago. E um querendo matar o outro na igreja. E eu tentando resolver e ajudar esses meninos. Olha que situação. Chegou a ponto de um dia um quebrar o violão nas costas do outro. Pegou o violão da igreja e quebrou nas costas do outro. Pense numa situação difícil. Eu tinha todos os motivos para desistir. Chorava, mas eu me recompunha. Me colocava de pé e não na minha força, mas na força de Deus. Eu escolhi prosseguir em nome de Jesus. E então hoje Deus está honrando. Mas por quê? Porque eu tive diante de mim os dois caminhos. O caminho da desistência. E quantas vezes eu ouvi pessoas me dizendo, desiste,
Quantas vezes, não uma, nem duas, nem três, eu ouvi pessoas dizendo: retrocede, para, não tem jeito, entrega tudo, você vai viver muito melhor se você abrir mão do ministério. Mas eu escolhi continuar. Por quê? Porque eu sabia que Deus estava comigo. Quando você sabe que Deus está com você, você prossegue, você continua. Deus manda lhe dizer aqui essa noite: não pare, não desista, não retroceda, continue na força de Deus. Você vai vencer em nome de Jesus. E hoje eu recebi um dos pastores, um dos maiores pastores daqui da cidade de Feira de Santana. Obviamente que eu não vou citar o nome dele. E ele veio me pedir aconselhamento. Olha que coisa, né? Para a glória de Deus. Ele falou: bispo, minha igreja está passando uma situação em frequência de membro muito difícil, e eu vim aqui pedir uma orientação para o senhor. Quem faz isso é quem, igreja? Quem faz isso é quem? Mas quantos amigos estavam comigo e desistiram? E eu me lembro de João, e eu comecei a fazer um curso de teologia junto com João. Nós começamos a estudar, fazer seminário teológico, e eu ia na bicicleta e João em outra bicicleta. E nós íamos lá para o Feira 4 de bicicleta. E um belo dia João chegou para mim e falou assim: Paulo, eu vou desistir, porque eu encontrei um trabalho de fazer hambúrguer, e eu vou trabalhar de chapeiro, ou é chapista que chama? Como é que chama? Chapeiro ou é chapista? Não sei direito. Chapista, né? Chapeiro. Ele disse para mim que ia trabalhar fazendo hambúrguer. E ele foi trabalhar fazendo hambúrguer. E eu falei para João: João, eu não sei você, mas eu não desisto daquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu permaneço firme nas promessas do Senhor. Eu escolhi não desistir, e hoje eu estou colhendo os frutos da minha persistência no Senhor. Eu estou colhendo os frutos da minha resiliência no Senhor, da minha perseverança no Senhor. Então levanta a tua mão para o céu, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Os frutos estão no poder da tua escolha. Se você sair daqui esta noite decidido a continuar, a permanecer e a prevalecer na força do Senhor, então amanhã você vai colher os frutos de honra, e Deus vai honrar você em nome do Senhor Jesus. Quem acredita, dá um glória a Deus. Então presta atenção: aqueles que decidem essa noite se levantar, se recompor e permanecer, fiquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, fiquem de pé. Bispo Paulo, eu não quero me levantar, eu vou me prostrar, bispo. Não faz isso não. Não faz isso não, porque isso não vai trazer o resultado que você precisa, o que você necessita. O resultado que você precisa vem na força de Deus, mas você precisa se levantar. Levanta suas mãos o mais alto que você conseguir essa noite. Fala comigo: Espírito de Deus, eu te peço agora. Pode ser mais forte, diga: eu te peço agora, que o teu Espírito, que a tua força venha sobre mim. Diga: meu Pai, me coloca de pé, me dá forças para continuar. E assim como Davi obteve a vitória e a restituição, assim também será na minha vida. Eu creio. Só você que crê, aplauda Jesus bem forte.